Olha só, rapaziada, temos um videozinho aqui que a gente vai reagir, que é de um ex-produtor, olha só que legal, um ex-produtor do Pesadelo na Cozinha. Ele trabalhava na produção do Pesadelo na Cozinha. Qual que era o trabalho dele? Ele ia nos restaurantes escolher quais que iam participar. Olha que legal, rapaziada. E você deve estar se perguntando assim, mas não é o pessoal que se inscreve? Não, não é o pessoal que se inscreve, não. Eles vão lá, né? Ele vai contar aqui pra gente, né? Mas só pra vocês entenderem mais ou menos assim, bem por cima. Eles vão lá, eles avaliam vários e dizem pra eles que se eles quiserem participar, eles vão ganhar uma reforma e vão aparecer na televisão. Aí quem que vai dizer não? Tá ligado? O cara tá quebrado, tá com o restaurante mal. Vamos aqui ver como é que ele fala aqui. Ele traz algumas revelações também. Ele fala muito sobre o cara do pé de fava. Ele diz que o rapaz do pé de fava lá, ele é um babaca. Que, enfim. Nossa, tô contando tudo do vídeo aqui. Bora? Bora. E como é que fazia o mailing dos restaurantes? Era Cara, crítica? nossa, eu como é que adorava. Você... Então, mas você visitava antes? Cara, tinha que primeiro, ser um nossa, lugar... Eu lembro, quem foi? Foi a Karen. A Karen era a minha coordenadora na produção, né? Lá na Quatro Cabeças. Ela disse, eu tenho um trampo pra você que você vai adorar. Ó, tá aqui um cartão corporativo, você tem que procurar restaurantes pra fazer... Me contou como era o projeto, que era do Gordon, né? O Kit Night, sei lá. Kit Night. O do Gordon lá fora. Kit Eu Night. falei, esse programa Kit me deu, Night assisti. Aí, beleza. Cara, eu chegava no restaurante, aí o que a primeira coisa que eu fazia? Eu começava a pedir alguns pratos. Kitchen Nightmares. Kit Nightmares. Esse aí. Aí, se eu vi essa comida, era boa. Tentei assistir, eu realmente não consigo ver reality show gringo. Só RuPaul Drag Race. Eu atirando, eu não consigo. Se a comida já era meio ruim, eu já acendi uma lanterninha. Não, e como você cozinha bem, você consegue avaliar Então, também, né? Então, eu via pela comida, só que só comida ruim não dava história. Então eu via Tinha que o ter o ambiente, ambiente. Banheiro zoado, Tem que ter o storyteller, né? Os caras... piso zoado. Você olhava, dava pra saber o restaurante tava meio capengando. Primeira coisa, eu entrava em restaurante e tava vazio. Se o restaurante tá vazio, não é bom. Restaurante vazio, esquece. É. Então eu via lá, era da meio-dia às 2. Se eu chegava no restaurante, tinha 3 pessoas, falei, ih, já tava capengando. Porque você não é autorizado a entrar na cozinha também, né? Então, Mas tem não. uma lei que permite que você entre na autorizado, cozinha. É, pode. Você é obrigado a te dar uma touquinha, e você pode entrar. Qualquer um cozinha. que quiser entrar em cozinha Eu pode. quero ir lá no Nino e ver a cozinha. Você pode ir. É obrigatório, você pode conhecer a cozinha. Sabia disso, Chicola? Não sabia, cara. Que a Interessante, lei, velho. se você chegar no restaurante e fala, cara, essa comida tá estranha, eu quero ver como é que é a cozinha. Eles são obrigados a te mostrar. Tá Pô, ligado? que da hora, não sabia, cara. Muito foda. Aí o que tu faz depois de ver a cozinha é contigo. Só que não dava essa carteirada. Eu chegava e começava a pedir muita coisa. O pessoal estranhava. Aí eu via se tinha uma tretinha, garçom, às vezes você vê o garçom tratar mal. Então, assim, era mais. O cara tem que ficar de olho, assim, vendo, né? Deixa eu ver se... O cara fica olhando pra garçonete, a garçonete... Cara, esse cara não para de olhar pra mim, né? E ele tá só analisando a personalidade dela. História Como é que dos trampo personagens. foda, né, não era um velho? restaurante. Hã? Trampo foda, velho. Porra, pra O caralho. trampo dele Só aí, comendo comendo. e olhando os outros. Sim. Da Eu tinha hora. que trazer um de cada. Um japonês, um mexicano. Sim. Vários tipos de comida. Vários tipos de culinária. Então tinha que ter isso. Isso era aí tinha lá, você preenchia. Só que o mais importante é o personagem. Sim. É o dono louco. É o funcionário que não quer trabalhar. É as tretas. Então, quando eu chegava... Aí, beleza, eu tinha um cartão da Band. Depois que eu falava, esse aqui pode ser. Aí o chefe, pode chamar o dono? Aí já olhava assim, o dono? Aí vinha um dono. Aí eu sentava com o dono e falava, pô, eu sou produtor tal, desse programa, vai ter isso, bem e tal. Aí o cara já, porra, você vai aparecer na Band, no horário nobre. Vai ter uma reforma de no mínimo uns 300 mil reais. Porra, a salvação do cara. Então, assim, eu Todo mundo visitava, aceita, sei lá, né? 100 restaurantes, aprovava 5. Entendeu? Mas todos queriam. Aí eu às Tem vezes, engordado nessa época, né, Dedê? eu comia demais, velho. Eu não aguentava mais. Porque chegava na hora, eu só beliscava. E o pecado de jogar comida fora, velho. É. Nossa, mas assim, eu gastava, sei lá, R$1.000 por dia em restaurante. Visitando. Era muito gostoso, Caralho. velho. Saudades de cartão corporativo. Nossa. Aí, eu ficava muito triste às vezes que você se envolvia nas histórias. Porque assim, os caras estavam com 2 milhões de dívidas. Então, Aí não dá, né? Aí não é o Jacan que vai resolver, né? O cara tá com 2 milhões de dívida. Porra, mas daí... Primeiro que, pô, ele vai dar uma ajudinha ali pra você começar a aumentar ali uns 2, 3% no seu faturamento e tal. os caras não sabiam, eles tentavam dar essa migué que era ruim pra gente. Porque não é legal você pegar um restaurante que tá 100% quebrado. Porque o que vai acontecer? A gente não vai ajudar. Sim. Que você tá em muita dívida. Vai O ideal reformar, mas um vai cara continuar. Que tá mal das pernas, que se você jogar a boia, não morra afogado, entendeu? Então tinha que ter o equilíbrio da pessoa não tá muito quebrada. E assim, o restaurante podia ser uma merda. Porque a equipe do Jacan, que faz depois o menu... Porque assim, eu lembro que na quarta-feira era o dia que o Jacan ia ensinar os pratos novos pros... Ele sempre trazia pratos novos, o Jacan. Isso, pra ensinar o cardápio novo do restaurante. Que a equipe dele que... Mas eu vou até te falar um negócio sobre essa temporada aí. Essa temporada teve algumas polêmicas, essa temporada foi muito fraca na qualidade dos restaurantes, no sentido de... Não tinha... Cara, a maioria foi bar.
A maioria foi boteco, tá ligado? E a maioria, tirando um ou outro, a maioria eram pessoas que não tinham aquele super amor pelo negócio. Super amor pelo restaurante. Na realidade, pareciam... Dava aquela impressão, ficava até meio vergonha ali. Quem assistiu sabe, dava sempre a impressão de que o cara tava lá só pela reforma. Só pela reforma. Uns aceitavam qualquer coisa só pela reforma, o outro negava tudo porque tanto faz, ele só quer a reforma. Tá ligado? Mas já teve caso da galera vender o restaurante depois da reforma? A maioria. Tipo, o que aconteceu com o pé de faca. Então, velho, é isso, cara. Ele sempre trazia pratos novos, o Jacan. Isso, Porque o cara tem que ter realmente amor pelo restaurante, ele tem que gostar de fazer comida. Se o cara só tem um negócio e, pô, não consigo vender porque tá uma merda aqui, vou sair no prejuízo se eu vender. Ele aceita na hora ali o bagulho. Ensinar o cardápio novo do restaurante, que a equipe dele que montava com ele, você tá louco. E era minha folga. O cacete, eu ia pra aprender com os caras. Não, era na quinta. Quarta ele mostrava, quinta ele ensinava. Eu ia pra aprender como funcionava. Porque, pô, você tá tendo uma aula de graça ali, de todo tipo de comida. Tá louco, né? Aí eu ia. Então, era o equilíbrio. Mas se eu não me engano, dos 36 que tiveram, acho que, sei lá, 10 ou menos conseguiram sobreviver desses caras. Porque ou venderam ou realmente as dívidas não... Má administração. Eu via que tinha também muito problema de família, né? Então, família é merda. Não sei como vocês dois dão certo trabalhando junto. Só os dois. O Masterchef você não chegou a fazer? Não fiz o Masterchef. Porque já tinha o Masterchef. Já. O Pesadelo na Cozinha vem, acho que na terceira temporada, quando o Masterchef já tinha, né? Não, primeiro... não, já tava andando muito. Porque o Pesadelo na... Cara, eu parou, assim, eu e minha esposa viciado. A gente foi até em uma hamburgueria, Hero Burger. Hero Burgers. É da Cibele, faleceu. Puta, amor, eu gostava muito da Cibele. Caramba, ela faleceu, por isso que fechou, então. Então, era ela e a Cibele que se doava. Tipo assim, uma das histórias, eu sempre tentei ficar amigo de todos os donos. Mas é alguns especiais. Essa, se eu não me engano, é o que tinha aquele chefe de cozinha, que hoje ele é um chefe muito foda. Hoje ele tem vários restaurantes, tem 2 restaurantes. O cara que era chefe chefe do Hero Burger, que eu acho que eu vou achar uma imagem no Google aqui. Pesadelo na Cozinha. Lembra desse cara aqui? Que aparecia lá, ele brigava e tal. Esse cara aqui? O cara, ele hoje é muito grande, rapaziada. Que é o Chefe, se você pudesse fazer um último... Ele tem vários restaurantes, como eu falei pra você, tem 2 restaurantes. E ficou bem grande, rapaziada. Achei isso muito foda. Ele aqui com... Caralho, ele aqui com o Bin Laden. E assim, ele não era nem o dono. Ele era o chefe, tá ligado? Só que ele era um puta de um chefe, velho. Fiquei muito feliz. E assim, eles... E deu certo, sabe? Primeiro que é geek. Sim. Sou nerd, amo. Então eu já gostava. E assim, eles... Ela batalhou muito, ela se doava demais. E deu certo, fiquei muito feliz. E assim, dos restaurantes, eram poucos eu continuei indo. E ela sempre... que vinha alguém que gostava de geek, eu levava lá. E ela faleceu, acho que foi ano retrasado, velho. Porque agora faz sentido, Foda, que eu velho. lembro de ter ido por causa do Pesadelo na Cozinha. Sim. Há muito tempo. O Fabrício nem era nascido ainda. E aí, depois que o Fabrício nasceu, acho que foi ano passado ou ano retrasado, eu peguei o Fabrício e falei, vamos lá no Hero Burger. Não tinha mais. Meus sentimentos por eu também, o esposo dela, a gente boa demais. Então foi. Então, por causa disso que fechou. Acredito né? que sim, porque ela que... O Will, ele tem outros negócios e tal, ele não ficava tanto. Quem cuidava mesmo era a Cibele, que ficava lá 24 horas lá no sábado. Porque restaurante tem que ficar o dia inteiro pra dar certo. Eu fiz todos os meus pesadelos. E o que tinham em comum é quando o dono não se doa tanto. O dono tem que estar, que nem a Dirce aqui. Barriguinha no balcão. Tem a barriguinha no balcão. Restaurante, se você não tá barriguinha no balcão, amigo, funcionário leva salmão no lixo. É complicado. E ela se doava bastante, por isso que tava dando certo ali. Pesadelo foi um programa assim, gostoso de trabalhar. É 5 dias corrido, 5 dias corrido cada episódio. Não é mentira, tá? As pessoas falam que é mentira o que acontece. Que é combinado. É tudo verdade. Porque tinha as treta, porque eu já... Eu até imagino, porque eu sempre falo pra vocês, né, cara? É mais difícil combinar do que deixar ser espontâneo, cara. É muito mais difícil, porque você tem que escolher atores muito bons pra convencer, velho. Tá ligado? Porque senão vai ficar extremamente João Kleber, rapaziada. As pessoas falam que é mentira o que acontece. Que é combinado. É tudo verdade. Porque tinha as treta, porque o Jacan, ele vinha pra cima. Sabe Todo restaurante tinha que ter a coisinha com as fichas. Tem que ter as fichinhas aqui, as comandinhas dos Cadê as pedidos. comandas no banqueta? Isso na aí. boqueta. Aquele restaurante do pé de fava, sabe? Aquele cara dos freezer lá, o vergonha da profissão. Sim. Lembra que eu falei sobre virar amigo? Esse cara, eu fiz questão de não conversar com ele. Porque ele maltratava, ele maltratava tanto aquelas minas, velho. Ele falava sabe aquelas pessoas do copo cheio que sabe de tudo? Ele sabe já, não adianta o Jacan com a experiência dele de anos, que ele sabe mais que o Jacan. E quando ele vê que ele tá errado, ele põe a culpa no outro. Era esse cara. Então eu não queria ser amigo desse cara. Mas, isso aí eu vou até falar aqui, ó. Esse episódio é o mais visto Do Pesadelo? do Pesadelo. O Jacan, ele falou o 12 seguinte, milhões, eu acho. você tem uma ideia, isso aí é de bastidores, hein, ó, corte. Eu não vou fazer. Aí o diretor,
Cara, a gente já gastou, sei lá, 150 mil reais pra fazer esse episódio. Eu pago. O Jacan Caralho. falou, eu pago, mas com esse cara eu não quero. Eu pago do meu bolso, Caraca, Max. velho. Eu não quero. Não vou fazer. Porra! Ele pensou em desistir. Ele tava indo embora pensando em desistir. No outro dia eu lembro o Max, assim, tava eu, o Max, o Gaston Turiel, que era o cara de conteúdo, gênio. Aí o... Chegou no Jacan, você tá muito bravo, não tá? Então, uma coisa que eu tinha uma intimidade com o chefe. Falei, cara, imagina o público em casa vendo isso. Porque quando você faz isso, o Max que me ensinou isso aí. TV, você tem que ter a pessoa que tá atrás pra conteúdo, uma reação. Se ela tá rindo, parabéns, missão cumprida. Se ela chorou numa cena que alguém morreu, missão cumprida. Se ela se sente apaixonada, missão cumprida. Se ela tá com ódio, missão cumprida pra caramba. Então, assim, você tem que passar uma missão. Ele falou, cara, se você tá puto com isso, por favor, vamos que isso vai dar certo. Então, ele chegou a querer pagar pra não fazer esse episódio. Ele falou, eu pago do meu bolso, eu não quero fazer. Esse Qual cara que é do era o mal. tipo de cozinha que ele Era tinha? aquele do Guarulhos lá, o Vergonha da Profissão, que o cara deixava os freezer de comida estragada, do Pet Fábio. Ai, puta, Todo tô mundo ligado. conhece esse, é o episódio mais visto. O Jacan falou assim, ele pensou mesmo, eu tô falando sério. Eu não quero, ele não tinha personagem ali. Eu não quero. Não dá pra trabalhar, esse cara é o Vergonha da Profissão. Não tava gravando, esse é o cara é o Vergonha. Esse cara não pode Caralho. trabalhar com comida, não quero. Mano, bizarro. O cara falou, vamos fazer porque vai dar certo. Se você tá puto, todo mundo puto, a equipe inteira tava puta. Ninguém queria trabalhar com o cara porque era difícil. Tipo assim, cara, não era um ambiente gostoso. A gente tinha que ficar. A gente trabalhava de gravar, tinha que ficar até E pior que ele era folgado. 3 da mesmo, manhã né? pegando depoimento. Sim, demais, Ninguém queria cara. ficar perto do cara. O cara era muito chato mesmo. Ele desligava o freezer, né, das carnes e Pra tinha coisa economizar, podre, né? podre, comida Pra podre. economizar, Eu né? lembro que Nossa, eu nem comi. Acho que todo restaurante me matava de Como é comer. que o cara faz isso? Esse eu não comi, não fiz amizade, graças a Deus. Quero que ele seja bem, mas, meu. E o Jacan falou, não, vou fazer. Aí sentou o Max, o Gato, o Nano, eu lembro, pegou e reverteu. E foi o episódio mais visto, mas foi o episódio que o Jacan queria desistir. Foram 3 pesadelos que tu fez, 3 temporadas. É. Quantos episódios cada temporada? 13, 12, 11. uma Você coisa já, assim. foi revisitar algum? Sim, já. E aí, você viu os que se manteram, cresceram, os que se perderam, A maioria- voltaram a ser como antes? Quem foi esperto, esse cara. Ai, que raiva que me dá. E pior que esse cara foi tão esperto que ele aproveitou a mídia e vendeu, velho. Ele ganhou uma puta grana ainda. Ele vendeu o restaurante? Vendeu o Nossa, restaurante. velho. Ele foi muito esperto. Ligeiraço. Foi esperto. Teve um, que esse aí eu acho que eu mais me emocionei, que era lá no Brooklyn, que é o Jota, que ele é um carequinha de... Tinha uma menininha que tava com ele, que os pais teve aquela tragédia no Rio que desabou um Sei. prédio e tava lá. Então, um dos caras que eu torci muito. Esse cara conseguiu abrir uma franquia. Tinha o cara da Fina Farinha, que da Vila Madalena, que também deu certo. No Rio de Janeiro, tinha aquele Burgers lá, uma hamburgueria no Rio de Janeiro, o cara abriu 3. É verdade, né? Que ele tinha. Teve aquele que faleceu, né, que o Jacan Que ele o Jacan comprou. Savá, se eu não me engano, não sabe? Eu Não lembro o nome Também. dele, mas que o Jacan Italiano. comprou, Esse eu não né? fiz. Ou era Esse eu não francês? fiz, Era um esse- francês. E se eu não me engano, eu tava em outro. Eu tava fazendo o cast do Rio de Janeiro. E eles fizeram esse. Tem uns restaurantes que eu não pude ficar, que tive que estar conhecendo os restaurantes. Eu Cara. não sei se poderia falar isso que eu falei agora. Mas é real. E ele sabe que é verdade. Se perguntar pra ele, ele não vai mentir. Obrigado por ficar. Pior que foi o cara que foi mais esperto, né? Que tipo, aproveitou a fama, vendeu, ganhou um puta dinheiro ainda. Sim, cara. Porra, muito foda. Muito foda aqui o trampo do cara. Do caralho, hein? Baita trampo foda, velho. Nossa, deve ser uma correria, mas gratificante de ver. Pô, sobre todo o trampo que tem produção, que você começa do zero e vai ao pouquinho, aí depois você vê o resultado, sempre é muito gratificante ver o final, cara. Sempre dá, porque você passa por todo o processo da criação daquilo. Então, do caralho aí, muito da hora isso aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. No mais é isso, tamo junto, valeu, Chicolas. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Quando que essa porra virou fonte? Alguém me explica que ele não é formado e muito menos jornalista. Pagando muito ibope pra famoso, eu não vou Léo Dias. E quando o negócio pega piso, vê se ele noticia.